Se você ficar até o final, considere virar membro do canal, e eu já te convido a partir de agora se inscrever para esse ano a gente bater a meta de 200 mil inscritos. A dupla Kobe e Shaq do Lakers pode ser facilmente considerada a maior dupla da história da NBA, já que um é considerado por muitos o maior pivô da história da NBA, enquanto o outro é o segundo melhor armador shooting guard da história da NBA, atrás somente do Michael Jordan. Além do fato que os 3 títulos que eles venceram durante essa união foram durante 3 anos seguidos, o famoso three-peat, que não só aconteceu só 5 vezes na história da NBA, como eles foram o último a conquistar isso na história. Porém, o mais impressionante de tudo é que eles não eram igual o Scottie Pippen e o Michael Jordan, que eram amigos e depois de um tempo começaram a se odiar. Esses dois se odiavam desde o primeiro dia que eles colocaram o mesmo uniforme. O que impressiona, já que eles conseguiram ser extremamente vitoriosos, mesmo odiando a alma de cada um, mas que também, já que eles ganharam tanto, por que eles se odiavam tanto? Tudo começa em 1996, quando um garoto que decide pular o colegial para ir direto para NBA, Kobe Bryant, coloca seu nome no draft justamente numa época de decadência do Los Angeles Lakers. O Lakers, que marcou décadas e décadas pelas suas superestrelas e grandes conquistas e títulos, estava numa caída tão grande que era simplesmente um dos piores times da NBA. A mesma fase mais ou menos que o Lakers passou entre a aposentadoria do Kobe Bryant e a chegada do LeBron no Lakers, eles estavam nessa mesma baixa qualidade, só que na reta final dos anos 90. E aí o cara responsável pelas movimentações no time, conhecido como Jerry West, que nada mais nada menos é o logo da NBA, quando teve a oportunidade de trazer o garoto para treinar com a equipe antes do draft, não só entendeu porque ele era o número 1 do ensino médio no país, como também entendeu que ele era a peça principal que eles precisavam. O problema é que o Lakers não tinha nenhuma pick top 15 para escolher naquele draft e eles tinham certeza que o Kobe não ia demorar muito para ser selecionado. Tanto que quando o Charlotte Hornets draftou o Kobe, que isso é algo que muitas pessoas não sabem, não foi o Lakers que abriu as portas dele para NBA, era para ele ter ido para o Charlotte Hornets na primeira temporada dele, o Jerry West resolveu fazer uma troca que parecia até maluca se você visse nos dias de hoje, já que para conseguir a pick do Charlotte Hornets e trazer o Kobe Bryant para Los Angeles, ele teve que trocar o Vlade Divac, que não era também o top 5 maiores pivôs da história da NBA, porém era um veterano muito sólido para você poder confiar até entre os titulares. E simplesmente o Lakers mandou embora para pegar um garoto que nem pelo colegial passou. E nesse mesmo período, o Shaquille O'Neal já não estava mais com bons termos com o Orlando Magic, já que eles não ofereceram uma renovação que o Shaq sentiu que mereceria, até o Jerry West também entrar na jogada e oferecer um contrato de 120 milhões por 7 anos, que para a época era simplesmente o maior contrato da história da NBA. Com isso, a temporada 96-97 ia começar com os dois juntos, no zero, um se conhecendo naquele mesmo ano. Porém, antes de começar a temporada, durante a apresentação dos jogadores na equipe, a frase de Kobe Bryant não só mexeria um pouco com o Shaq, como já mostraria o ego que faria dele um grande jogador. Eu sou Kobe Bryant, eu vim de Lone Marron High School e eu dominei tudo. Só quero avisar vocês que ninguém vai me peitar, ninguém na NBA vai me intimidar. Tanto que isso foi verdade, já que mesmo nunca passando nem pelo nível do colegial, quando o Kobe Bryant tinha a bola na mão, ele já jogava o jogo individual que a gente conhece, atacando, driblando pra cesta sem passar pra ninguém. Tanto que isso não só incomodou alguns colegas de time, principalmente o Shaq, que era a estrela e mal conseguia jogar junto com o Kobe, como também foi um dos motivos do treinador Del Harris ter segurado ele só para 15 minutos por jogo. Um momento entre os dois que já marcou o desentendimento que eles teriam foi quando o Shaq disse pro Kobe que ele deveria passar mais a bola, e o Kobe disse que se ele errasse era só ele pegar o rebote para fazer a cesta. De qualquer modo, os dois em Los Angeles chamavam muita atenção dos torcedores da NBA, enquanto o Shaq ia pro jogo do All-Star Game, Kobe Bryant venceu o campeonato de enterradas e ainda por cima brilhou no jogo dos novatos, com o Lakers terminando a primeira temporada dos dois juntos em quarto da conferência, mas com 56 vitórias. Porém, no segundo round dos playoffs, jogando contra o Utah Jazz do Karl Malone, sem o Shaquille O'Neal conseguir representar na defesa do pick and roll, o Lakers já se via eliminado em uma série de 3-1 para o Jazz. Porém, no jogo 5, em um momento crucial onde o Shaquille O'Neal é expulso por faltas, Kobe Bryant tem a oportunidade de vencer o quinto jogo da série, porém ele não só faz o primeiro airball que leva o jogo para prorrogação, como ele faz mais 3 airballs seguidos, sendo tudo que precisava pro Jazz eliminar o Lakers. Porém, ao invés de ele ser destruído pelo Shaq e a história dos dois acabar aí, o Shaq abraça dele e fala: não se preocupa, você vai ter mais grandes momentos onde a bola vai vir na sua mão e você vai dar conta do recado. Parecia que os dois estavam começando a se entender, porém isso só durou até as férias da temporada seguinte. O Shaq perdeu 20 jogos por causa de uma lesão no abdômen, e foi os 20 jogos necessários para o Kobe Bryant não só dominar a liderança como a nova estrela do Lakers, mesmo ainda vindo do banco por causa do treinador Del Harris, mesmo sendo o sexto homem da equipe, como ele começou a estourar na mídia, principalmente no seu primeiro jogo contra
pro Michael Jordan, que mesmo Jordan ainda levando a melhor fazendo 36 pontos, o garoto que tava só na sua segunda temporada da NBA, quando jogou frente a frente com The Black Jesus, marcou 33 pontos na partida, sem nem ter 10% da experiência do Jordan. Não à toa que nessa temporada Kobe Bryant já foi eleito pro jogo do All-Star Game, na época onde somente o voto dos fãs era necessário para vocês jogar no All-Star, mais votos entrando no jogo e acabou. Porém, com a popularidade tão alta que não só ele se tornou o jogador mais jovem da história a ser All-Star, como também ele foi o único titular que era a reserva da sua equipe. Sem contar que nessa época ele estava fechando o contrato com a Adidas, com a Sprite explodindo de popularidade, ele chegou a ter o próprio jogo de Nintendo. Um jogo de Nintendo só do Kobe Bryant. Tanto que nessa temporada Kobe acabou em segundo lugar como o sexto homem do ano, e o Shaq em contrapartida não só percebeu que estava perdendo seu lugar para um moleque que acabou de chegar, sendo que o time era para ser dele, como ele mesmo comercialmente falando, tinha acabado de perder o contrato com a Reebok. O que não mudou muita coisa, já que hoje ele é dono da Reebok, mas indo em direções completamente opostas do moleque reserva do seu time. E o Shaq ficou em quarto lugar de MVP, então a dupla ainda era muito letal jogando junta, mas quando chegou nas finais de conferência, enfrentando novamente o Utah Jazz, dessa vez eles foram varridos, na própria casa inclusive, quebrando qualquer estabilidade ou momento que esse time estava construindo. E logo depois dessa eliminação amarga dos playoffs, aconteceu um dos piores capítulos dessa dupla junta, o lockout de 98. Quando a NBA entrou em greve em 98, os jogadores não pararam de se reunir, se juntando mais em treinos e rachões fechados. E um desses rachões, quando um jogava contra o time do outro, o trash talk começou a escalar tanto que saiu de simplesmente um xingando palavrões pro outro, ao ponto do Shaquille O'Neal ter soltado um soco no Kobe, que incrivelmente ele conseguiu desviar, e a tensão física ter escalado tanto que o time inteiro teve que separar, elevando a treta dos dois de simplesmente discordância dentro de quadra a problema pessoal um com o outro. Quando a temporada começou, simplesmente tudo era um problema na equipe, Kobe Bryant odiava o Shaquille O'Neal odiava o Kobe Bryant, e os dois odiavam o treinador Del Harris, já que o Shaq achava que o Del Harris passava a mão na cabeça do Kobe, e o Kobe não conseguia entender por que ele era ainda banco mais uma temporada. Porém, quando a temporada começou e o Lakers abriu só com 6 vitórias e 6 derrotas, Del Harris foi mandado embora e Jerry West trouxe a solução necessária para esse Lakers brilhar no futuro: Dennis Rodman. A situação do Dennis Rodman era bizarro, porque ele estava há 8 meses afastado da NBA desde a sua última partida com o Chicago Bulls, e ele simplesmente era mais indisciplinado ainda que Shaquille O'Neal. Só que o cara, mesmo chegando atrasado nos treinos, chegando bêbado, não tomando banho depois dos jogos, foi a peça que o Lakers precisava para voltar pros trilhos, já que com ele na equipe eles venceram 17 jogos e perderam somente 6 das 23 partidas que ele teve com o elenco. Até porque depois dessas 23 partidas ele foi dispensado de novo pelo Lakers, o pessoal não conseguiu aguentar muito ele, papai era realmente um cara diferenciado, mas foi ajuda necessária para eles terminarem a temporada com 31 vitórias e 19 derrotas dos únicos 50 jogos que teve naquela temporada, sendo de novo a quarta seed da conferência. Porém, no momento dos playoffs, eles foram varridos de novo, dessa vez na segunda rodada contra um time que funcionava, que era o Spurs, destruindo de novo qualquer coisa positiva que esse elenco aquela temporada construiu. Tanto que depois da eliminação, o Shaq demandou pro Jerry West que demitisse Kurt Rambis, que era o treinador substituto do Del Harris, dizendo inclusive que o Kurt dava muita bola pro Kobe, que ele não ia conseguir jogar no time se o treinador continuasse a fazer isso. Foi aí que entra a peça mais marcante do momento do auge dessa dupla, que é justamente Phil Jackson, porém entrando com treta de novo. Phil Jackson jogou nos anos 90 pelo New York Knicks, e em 72 eles jogaram as finais contra o Los Angeles Lakers de Jerry West, e o Phil Jackson acabou dando uma cotovelada no nariz do Jerry West que quebrou o nariz dele. Porém, esse acidente aconteceu depois que o jogo acabou. E além disso, o Jerry West era muito amigo do Jerry Krause, que era o dono do Bulls. E mesmo o Phil Jackson trazendo os títulos que ele trouxe para Jordan, o Jerry Krause odiava o Phil Jackson. Mas aí o Michael Jordan também odiava o Jerry Krause. Acho que isso daí não é muita coisa. Então West tinha dois motivos para não trazer Phil Jackson para o Lakers, além do terceiro, que quando o Phil Jackson tava de férias, ele falava mal do Lakers abertamente. Porém, era o único cara que tanto o Kobe quanto o Shaq gostavam e queriam na equipe, além de ser o único melhor treinador disponível para uma equipe do tamanho do Lakers no mercado. Tanto que você vê a diferença de treinador que é Phil Jackson, quando a primeira coisa que ele fala pro Shaq é perder mais ou menos uns 7 quilos na medida deles, e pro Kobe deixa claro que o time era do Shaq e não do Kobe. E incrivelmente, sendo contrariado ou não, os dois abaixaram a cabeça e obedeceram o Phil Jackson. Junto com isso também, ele trouxe mais 3 veteranos pra equipe, sendo eles Ron Harper, Brian Shaw e Johnny Salley, que ele trouxe justamente para ser jogadores que iriam intermediar a conversa entre o Kobe e Shaq, já que ele sabia que os dois se odiavam, além de implementar também a triangulação ofensiva na equipe. E essa implementação foi cirúrgica, porque Kobe Bryant,
obviamente não se encaixava na triangulação, porque obviamente ele jogava sozinho. Porém, foi nesse início de Phil Jackson que o Kobe justamente quebrou a mão e ficou um tempo fora, fazendo a equipe sem Kobe Bryant criar uma química ali para conseguir engajar na triangulação, e essa triangulação fez a equipe começar a vencer jogos, e Kobe Bryant, sentado do lado de fora, começou a perceber que talvez eles não precisassem do Kobe toda hora só atacando sem passar bola. Tanto que quando o Kobe voltou, ele teve que se encaixar nessa triangulação, já que o Lakers tinha ganho 12 partidas e perdido só 4, trazendo um efeito tão positivo que dos 21 primeiros jogos, quando o Kobe voltou, eles ganharam 20 com ele entrando nesse sistema. Porém, mesmo abrindo a temporada com 31 vitórias e só 5 derrotas, ele ainda teve que manter um controle de dano, já que o Kobe ainda estava triste por ter menos arremessos do que antes, sem contar que mesmo assim, algumas vezes ele pipocava, o que deixava o Shaq mais furioso ainda, mesmo eles tendo 31 vitórias e só 5 derrotas. Tudo isso ao mesmo tempo que o Jerry West estava pé da vida com o Phil Jackson, já que o Phil Jackson estava namorando a filha do Jerry West e os dois brigavam abertamente por causa disso. E eu quero lembrar pra vocês, que eu vi um comentário das fontes que eu consultei, que o Jerry West e o Phil Jackson jogaram na mesma época. E o Phil Jackson estava namorando a filha do Jerry West. Fica um tempo para raciocinar essa informação. Uma das maneiras que o Phil Jackson encontrou justamente para acalmar o Kobe foi trazer o Michael Jordan para conversar com o Kobe Bryant. E nessa conversa, a primeira fala de Kobe Bryant para o Michael Jordan é: eu ia chutar sua bunda no 1 contra 1. Porém, Kobe percebia que praticamente todo mundo da equipe dele estava odiando ele, que foi o ponto que ele decidiu rodar um pouco mais a bola para envolver o time dele. E o momento que ele percebeu que ele poderia confiar na sua equipe foi quando ele teve uma treta com Chris Childs no meio do jogo, e mesmo ele sendo o cara mais odiado da equipe, o time inteiro fez um paredão na frente dele para sentar a porrada no Chris. E quando ele viu isso, não só ele começou a valorizar mais a equipe, como a equipe terminou com 67 vitórias e só 15 derrotas, sendo naquela época a 6ª melhor temporada de um elenco na história da NBA, além do Shaq liderar a liga em pontos e por um voto no seu primeiro MVP unânimo da história da NBA, e Kobe não só fazendo a maior média de pontos da sua carreira, como também sendo nomeado para o 2º time ideal da NBA e o 1º time defensivo ideal da NBA, avançando todos os rounds do playoffs, quase passando sufoco na final de conferência de novo, onde no finalzinho do jogo, depois do Sabonis estourar de faltas, a gente tem aquela ponte aérea icônica que deve ser a jogada mais linda dessa dupla em toda a NBA, passando as finais contra o Pacers, que foi muito mais fácil do que o Trail Blazers na final de conferência, ganhando o primeiro campeonato que marcaria a história dessa dupla, apagando toda a treta ou mal entendido que eles tiveram de todos esses anos até então, até começar a pré-temporada da temporada seguinte. Depois de ser campeão, Shaq foi curtir do jeito dele, comida e festa, o que não só fez ele chegar mais pesado, consequentemente menos atlético, pro início dos treinos da próxima temporada, como também o Lakers, além de ter perdido 1/3 do elenco, tava com Derek Fisher, que é um grande nome da história do Lakers, com a perna quebrada, fazendo ele perder os primeiros jogos. Obviamente isso incomodou o Kobe, já que ele achava o Shaq egoísta e que não dava a mínima pro time, ao mesmo tempo que irritou o Shaq, já que ele achava que o Kobe era um cara que só ligava pra ele mesmo e não dava a mínima pra equipe. Os dois até então tinham um pouco de razão, só não precisavam dizer isso publicamente pra imprensa. A sorte é que eles eram tão habilidosos e tão habilidosos que eles não foram do dia pra noite o pior time da NBA. Mesmo com a treta, eles continuaram vencendo, porém a mídia se aproveitava toda hora pra estampar na cara que os dois se odiavam, mesmo quando eles venciam. Pra sorte dessa equipe pros playoffs, depois de perder 62 jogos, Derek Fisher, que era outra peça que também servia pra conectar o Kobe e o Shaq quando eles se odiavam. Eles fecharam a reta final da temporada com 8 vitórias seguidas, finalmente estabilizados e equilibrados para os playoffs novamente. Os ânimos acalmaram tanto que na final de conferência contra o Spurs, quando o Kobe liderou a vitória da equipe com 45 pontos na primeira partida e quase 30 na segunda, o Shaquille O'Neal publicamente disse que é fácil vencer quando você se tem o melhor jogador do mundo. Esse timing gigantesco foi o que eles fizeram ganhar as finais de 2001 e o 2º título seguido desse elenco, e de novo, já que eles foram campeões, tudo ficou maravilhosamente harmonioso de novo, limpando toda a treta que eles tiveram na temporada. Porém, da mesma forma que tudo foi abafado no campeonato anterior, o Shaq resolveu refazer tudo o que ele fez no campeonato anterior, indo pra festas, comendo, bebendo descontroladamente, perdendo um pouco da fisicalidade de novo, enquanto o Kobe continuava enfurnado na academia procurando o seu melhor shape. Porém, dessa vez com o elenco pouco alterado, com a química entre os jogadores lá no topo. E eles aperfeiçoando a triangulação, sendo o time que ainda era um dos mais potentes da NBA
NBA, mesmo tendo alguns episódios com a porradaria estancada entre Kobe Bryant e Reggie Miller, o Lakers conseguiu se manter como uma potência da temporada sem ter muitos escândalos. Com Kobe inclusive entendendo que mesmo Shaquille O'Neal comendo, bebendo a rodo e perdendo fisicalidade no início da temporada, ninguém ainda conseguia parar o trator que ele era embaixo do garrafão. Então ele começou a tomar mais proveito com o Shaq e o Shaq começou a ficar mais próximo do Kobe. Terminando a temporada com Shaquille O'Neal em terceiro lugar, batendo na trave de novo para ser o MVP, e o Lakers fechando a temporada com 58 vitórias. O maior escândalo desse período foi justamente as finais de conferência contra o Kings, já que o Lakers simplesmente não conseguia ter resposta para eles, e o Sacramento Kings iria eliminar não só um dos maiores times da NBA, como ia eliminar inclusive Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, duas das imagens mais gigantes da NBA na época. Porém, no jogo 6 dos playoffs, que deveria ter sido a partida final para o Kings avançar para as finais, no último quarto o jogo acabou parando bastante, já que teve 27 lances livres somente para o Lakers. Para vocês terem ideia, o Kobe Bryant cotovelou o Mike Bibby na cara, ele saiu sangrando e não teve nada apitado. Aliás, teve uma falta do Mike Bibby que levou a cotovelada. Essa partida é a mais controversa da história, porém foi justamente essa partida que fez os Lakers vencerem a final de conferência em 7 jogos, avançando para as finais contra o Nets, que era o Nets, vencendo o terceiro título dessa dupla, o terceiro título seguido e o quinto tripit da história da NBA. Porém, pelo timing que estava o Lakers, eles estavam prontos para ganhar o quarto, estavam prontos para fazer um four-peat, que seria o segundo desde a época do Bill Russell, já que o Bill Russell ganhou tipo 9 seguidas também. Na época do cara era fácil também ganhar título. E por mais que o Lakers estivesse num time gigantesco, vindo de uma temporada que eles praticamente não brigaram nada, foi justamente nesse auge onde a partir daí tudo começou a dar errado pro Lakers. Tudo começa com o Shaquille O'Neal soltando a fatídica frase: eu quebrei meu dedo no horário de trabalho, eu vou recuperar o meu dedo no horário de trabalho. Porque ele se recusou a fazer a cirurgia logo no início das férias, aproveitando para curtir e festejar o que eu já falei aqui 3 vezes. Não tirando só ele da volta dos treinos da equipe, como durante um mês inteiro da temporada 2003-2004 da NBA. O peso do Shaquille O'Neal nessa época chegou na casa dos 180 quilos. Obviamente não preciso dizer que tudo que o Kobe se revoltava na volta da temporada, ele se revoltou o dobro com o Shaq, porém essa foi a abertura perfeita que ele precisava, que fez ele se tornar um novo líder da equipe, principalmente anotando 29 pontos por jogo, 6 assistências por partida, 9 rebotes por jogo, quase o duplo-duplo de média, e 2.5 roubos de bola, onde todas essas estatísticas até então teriam sido recordes de temporada para ele. Porém o problema é que justamente só tinha o Kobe Bryant em quadra, o que fez esse show do Kobe em quadra se transformar em 1 contra 5 do outro time, abrindo a temporada com 3 vitórias para 9 derrotas. Tanto que quando o Shaquille O'Neal voltou, o Kobe tinha alcançado o recorde de Michael Jordan de 9 jogos seguidos com mais de 40 pontos, e esse recorde só não continuou explodindo porque o Phil Jackson fez o Kobe parar, porque o Shaquille O'Neal estava se sentindo deslocado, sem motivação com a posição na equipe, e para tentar incluir ele na rotação, que ele já não era mais aquele jogador absurdo de antes, Kobe teve que pisar no freio. O que quebrou o que poderia ser um recorde histórico do Kobe Bryant, resultou em 50 vitórias pro Lakers, que foi bom para eles poderem avançarem para os playoffs, porém na hora de enfrentar de novo o Spurs com o atual MVP Tim Duncan, não só eles foram eliminados dos playoffs, como a última partida foi um show de Tim Duncan, com 37 pontos e 16 rebotes, fazendo o time gigantesco que o Lakers construiu com 3 títulos seguidos, simplesmente ser jogado no ralo e destruindo tudo que eles construíram. E a partir daqui que tudo começa a dar errado, já que a gente começa a falar do Lakers de 2003-2004. O maior desastre que uma gestão poderia fazer. Para vocês terem ideia, já tem um vídeo só sobre esse elenco no canal, de tão desastroso que foi. Mas resumindo todo o caos que eu dou detalhe por detalhe desse vídeo, essa é a mesma temporada que eles não podem contar 100% com Kobe Bryant, porque o caso de Colorado vem à tona, por mais que teve momentos como a vez que ele chegou num jogo de avião no segundo quarto da partida e simplesmente botou no bolso a vitória do Lakers. Shaquille O'Neal, impressionantemente, já não conseguia mais carregar um time sozinho. Gary Payton e Karl Malone não eram mais as super estrelas dos seus times e estavam exatamente no fim de carreira. O próprio Karl Malone, que passou 10 temporadas seguidas sem se machucar. Se eu não me engano de cabeça, só conseguiu jogar 20 nessa temporada, pra vocês verem a diferença que tava. Ao mesmo tempo que esse foi o fundo do poço da treta dos dois, já que vazou informação que Kobe Bryant disse para um detetive que ele devia ter feito igual o Shaq, pagar as mulheres que ele se envolvia pra não falar nada. Quando perguntaram pro Shaquille O'Neal o que ele achava do time estar incompleto, o Shaq disse que o time tava 100% completo,
completo. E pra cagar tudo de vez, vai ao ar uma entrevista que Kobe Bryant fez, onde ele dizia que até o funcionário do 7-Eleven, que seria tipo um mercadinho de posto daqui, tem mais orgulho do seu trabalho do que Shaquille O'Neal. Isso 24 horas depois que o Phil Jackson disse que eles tinham que parar de tretar. O buraco foi tão fundo que o Shaquille O'Neal ameaçou de matar o Kobe. E se você pegar uns casos da NBA, é capaz de não ter sido só da boca pra fora. E o Kobe disse que ia revidar na porrada com ele. Foi um absurdo, deu merda total depois de 3 títulos. Tudo só deu uma camada quando o Brian Shaw, que lá no início foi chamado pelo Phil Jackson pra ser o intermediário dos dois, que nessa altura já tava aposentado, sentou e resolveu acalmar a treta. Tanto que umas falas que ele disse pro Kobe Bryant foi: Kobe, o Shaq convida a gente pra sair, chama a gente pra vir mais perto, transforma a gente numa família. Já você nunca chamou a gente pra nada, nunca trocou ideia pra nada. Shaquille O'Neal já chamou a gente até pro Natal. É por isso que parece que todo mundo te odeia e ninguém consegue ficar próximo de você. E por incrível que parível, mesmo com todo esse drama, o Lakers foi de novo para as finais da NBA. Porém, mesmo tendo o cara que indo e voltando de voos por causa do processo de Colorado, que terminou sendo o primeiro time ideal da NBA, primeiro time defensivo da NBA e quinto na corrida do MVP, mesmo passando pela treta que ele passou, não deu para eles vencerem do Bad Boys Pistons, que foi uma das melhores defesas da história da NBA. Também temos um vídeo contando sobre esses caras, já que a maior potência deles embaixo do garrafão, que ainda fazia a cesta, que ainda pegava rebote, não tinha mais a sua explosão que fez ele ser tão temido pelos pivôs, perdendo as finais não só pro Detroit Pistons, como também sendo a gota d'água da dinastia desses dois juntos. Tanto que muitos relatos dizem que Kobe estava pronto para pedir para ser trocado, muitos diziam que ele ia pedir para ir pro Chicago Bulls, continuar ali o trajeto justamente do seu maior ídolo, Michael Jordan. Porém, antes mesmo dele poder pedir e notificar que queria sair do Lakers, Shaquille O'Neal é trocado para o Miami Heat, sendo assim Los Angeles Lakers o time de Kobe Bryant e não mais do Shaq. É bizarro ver que um time tão disfuncional conseguiu chegar tão longe, já que eles não tinham nada de química entre essa dupla, já que qualquer motivo era motivo para eles brigarem, que justamente é o motivo que destrói times, que por mais que chegou ao ponto que eles foram destruídos, eles conseguiram ganhar 3 títulos seguidos juntos. Imagina o quão mais longe essa equipe iria chegar se o Shaquille O'Neal fosse mais determinado, ou quão mais longe eles iam chegar se o Kobe Bryant tivesse mais entrosamento com seus atletas, ou a potência que eles poderiam ser se você virasse membro do canal. A maior força para continuar esses vídeos, que são os mais trabalhados do canal, são os mais de 90 membros que dão apoio super simbólico, que você pode conferir no comentário fixado, ou então olhando o link que tá na descrição, ajudando não só mais para que vídeos de conhecimento como esse saiam, como também as resenhas que temos durante a semana, que temos 3 antes desse vídeo sair, então você pode conferir também, que é um formato mais próximo assim entre a gente. Então se você gostou desse vídeo ou não é o primeiro vídeo que você vê desse canal, por favor, vira membro do canal e me ajuda a bater uma das metas desse ano, que é bater os 200 mil inscritos, que eu só consigo se você não for igual a esses mais de 50% que me assistem e não se inscreve. Então, por favor, se inscreve nesse canal e dá o sininho, pelo amor de Deus. Ah, não tenho dinheiro para dar um apoio. Pelo menos ativa o sininho para quem sabe o YouTube te entrega de graça. Eu sou a única garantia que você vai receber os vídeos. E assim a gente bate essa meta de 200 mil inscritos antes do meio do ano. Por favor, clica no se inscrever aí. O dedo não cai não. Eu quero que você comente Cobra Diesel se você ficou até aqui. E eu quero saber quem que já sabia dessa história completa. Você sabia que eles tinham essa treta tão grande? Você sabia do caso de Colorado de 2003 do Kobe Bryant? Você sabia que Shaquille O'Neal preferia mais festejar do que ir pra academia? Ou tem alguma dupla que você acha que foi mais forte e mais problemática do que esses dois? Deixa isso no comentário, quem sabe eu não trago vídeo pra vocês. Esse vídeo aqui em cima também tem a mesma produção que essa, expandindo o conhecimento, trazendo mais história, trazendo mais dados. O vídeo perfeito pra você continuar aumentando o seu repertório do basquete. Mas esse vídeo aqui embaixo é um pouco mais sobre atualidades, mais resenha, mais junto entre a gente. Perfeito pra ser beitado se você quiser um negócio mais leve. Muito obrigado por você ficou até aqui, não ameace o coleguinha de morte, beba água e tchau.